a receita de um biscoito salgado, que é a mesma receita daquele biscoitinho doce que nós temos aqui no canal, a receita. E a diferença é que eu vou retirar o açúcar, vou acrescentar sal e vou acrescentar alho desidratado, cebola e salsa, tudo desidratado, tá? Na receita de hoje nós vamos fazer a receita de um biscoito salgado, que é a mesma receita daquele biscoitinho doce que nós temos aqui no canal, a receita. E a diferença é que eu vou retirar o açúcar, vou acrescentar sal e vou acrescentar alho desidratado, cebola e salsa, tudo desidratado, tá? Você pode acrescentar também orégano se quiser, pode acrescentar queijo parmesão ralado, fica a seu critério. A receita de hoje nós vamos fazer com alho, salsa e cebola desidratado, tá? É também conhecido como petit four. Então vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes e fica com a gente até o final do vídeo. Então, como eu falei para vocês, aqui são os ingredientes. Eu vou usar meio quilo de farinha de trigo sem fermento, tá? Vou usar margarina, 300 gramas de margarina com sal mesmo, margarina comum. Vou usar meia colher de chá de sal e vou usar 1,5 colher do mix lá que eu falei pra vocês, que é alho desidratado, cebola e salsa, tudo desidratado, tá? Esses são os ingredientes da minha receita aqui. Então, gente, sempre eu gosto de peneirar a farinha, porque pra não passar nenhum grão grande, né? E como você vai comer o biscoito, sentir aquele gosto de farinha, né? Pra que a mistura fique toda homogênea, né? Que ela misture por igual. Então eu vou peneirando aqui aos poucos. Primeiro eu gosto de sempre misturar os ingredientes secos, tá? Tá vendo? Ele fica uns maiores, ó. Que aí pode correr o risco de quando eu fizer a massa ele não dissolver. E acaba que a gente, quando for comer o biscoito, vai sentir o gosto de farinha, né? Você comer um pedaço desse de farinha indesejado, né? Não é legal. Então, gente, corrigindo. No lugar de 1,5 colher de chá do mix lá de cebola, alho e salsa desidratado, eu vou colocar 3, né? Certo? Eu coloquei mais 1,5, então a receita vai para 3, tá certo? Aí eu misturo. Aí agora eu acrescento a margarina, tá? Eu gosto sempre de acrescentar aos poucos e misturando, porque às vezes pode ser que seja suficiente o que eu já coloquei, tá certo? Não preciso colocar a receita toda, mas se não precisar eu aviso pra vocês aqui no vídeo. Pronto, aí eu continuo misturando, tá? Ó, tô vendo que ainda precisa de mais margarina, tá certo? Então acho que vai levar a receita toda mesmo. Os 300 gramas de margarina. Sempre amassando para ele dissolver bem a margarina. Quando chegar num ponto aqui que você já pode pegar com a mão, eu aviso para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto que a gente já pode misturar com a mão. Bom, gente, então aqui, ó, ela já tá no ponto já para começar a amassar com a mão. Tem que ser bem rápido, tá? Não pode amassar muito com a mão, como eu falei para vocês, senão a massa vai cozinhar, tá? Bom, gente, então a massa aqui já tá pronta, né? Vocês viram que aquele ponto que eu disse que é o ponto que começa a mexer com a mão. Então você mistura toda a massa, ó, ela solta de toda a vasilha. E aqui você vai começar a modelar seus biscoitinhos, colocar na assadeira. Não precisa untar a assadeira, porque já é amanteigado. Então quando ele assar, ele já solta, tá? Então essa tá aqui a massa. É uma receita muito fácil de fazer, muito rápido. Só demora um pouco na hora de assar, tá?
Então você coloca o forno, o forno aqui de casa eu uso a 235 graus. A temperatura dele para assar esse biscoitinho, tá? Aí leva em torno de 30 a 40 minutinhos assando. Aí você vai colocando, dependendo de quantas formas der e quantas formas couber no seu forno, aí você vai só trocando. Quando ele tiver assado, ele vai aparecer mais embaixo. Embaixo ele fica mais douradinho, tá? Então eu vou continuar aqui, vou modelar. Quando eu tiver assado os biscoitos, eu mostro pra vocês, tá? Fica com a gente até o final. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Bom, então pessoal, passou mais ou menos uns 40 minutinhos no forno, tá? Como eu falei pra vocês, o meu forno aqui eu uso 235 graus. Mas o ideal é que você conheça o seu forno para que você coloque a temperatura certa. O certo é 180 graus. Só que eu creio que, como aqui é um fogão normal de casa, um fogão doméstico, então ele não consegue segurar essa temperatura de 235 graus. Ele deve cair para uns 180, quase 200 graus por aí. Então é bom que você conheça o seu forno e você coloca. Então, se for um forno elétrico, você coloca 180 graus, tá? E aí passou mais ou menos uns 45 minutos no forno. Bom, então tá aqui o resultado, tá? Antes de colocar no forno, eu dei uma pincelada com gema de ovo, tá? E aí, pra ficar mais bonitinho, né? Você dá uma pincelada com gema de ovo. Eu fiz diferente, esse eu fiz só o formatinho de compridinho, né? Não dei amassadinha com garfo. Porque esse aqui é salgado, né? Pra diferenciar também do outro, eu fiz nesse formato. Dei uma pincelada com ovo, com gema de ovo em cima. E se você quiser polvilhar orégano, você dá uma polvilhadazinha antes pro forno também. E é isso. Gratidão para quem ficou até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos vocês.